Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que define o feminicídio, o assassinato de mulheres motivado pela condição de gênero, como uma qualificação do homicídio. Essa mudança pode elevar a pena, que seria de no máximo 20 anos de prisão por homicídio simples, para até 30 anos. E para entender melhor como vai funcionar esta lei e quais as mudanças que ela deve abranger, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Cláudia Aquino. Bom dia, obrigada mais uma vez pela presença, viu? Cláudia, vamos começar falando então o que é o feminicídio. Eu disse agora há pouco, mas queria que você explicasse em uma linguagem mais simples, até para o nosso telespectador entender o que é, né? Bom dia, é um prazer estar aqui. O feminicídio é quando ocorre a morte de uma mulher em razão de uma violência doméstica, em razão de um relacionamento amoroso que ela possa ter. É só para a população entender melhor, uma mulher pode morrer num acidente de trânsito, em um assalto, por exemplo. A morte dessa mulher, nesse caso, não vai configurar um feminicídio. Geralmente, esse crime, o feminicídio, ele é praticado pelo marido ou pelo ex-marido, pelo namorado, ex-namorado, amante, um companheiro. Então, é um crime em que ocorre a morte em razão do gênero, em razão dela ser mulher. Né? Agora, a aprovação da lei já passou pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff, que é uma mulher. Você acha que tem tudo para ela sancionar então, né? Com certeza, eu acho que tem tudo para sancionar. Esse é o mês de março, é o mês da mulher, o mês que nós estamos fazendo reflexões sobre os avanços, né, da condição, os avanços da defesa dos direitos das mulheres, né? E também para esclarecer mais essa mudança na questão penal, é que um homicídio simples, até a palavra não é tão bem adequada. Não é tão simples assim, né, Cláudia? Mas a pena seria de 12 a 20 anos. E agora, sendo sancionada essa lei, a morte de uma mulher em razão da condição dela de gênero, ela passa a ser de 12 a 30 anos. E também em regime fechado. Então, ele torna-se também um crime hediondo. O que significa isso? É que, para que haja uma progressão de regime, o critério objetivo da pena, ele passa a ser o cumprimento de 2/5 dessa pena. Então, passa mais tempo num regime fechado, preso realmente, para depois se atingir 2/5 do cumprimento, mais outros critérios subjetivos, que é o bom comportamento, é que esse apenado pode passar para o regime semiaberto e aí por diante. Você acha que as mulheres hoje estão menos tolerantes, mais corajosas na hora de denunciar os casos de agressão, que muitas vezes vêm de anos aí? Eu acho que já melhorou bastante, mas nós temos, né, que melhorar muito mais através de políticas públicas para proteger essa mulher. Uma mulher que faz uma denúncia de uma agressão, de uma violência doméstica, ela precisa ser amparada, porque ela tem que deixar sua casa muitas das vezes com seus filhos, não tem a independência econômica. Por isso hoje se fala muito do empoderamento da mulher. Significa dizer a mulher ter sua independência econômica, porque através da independência econômica ela vai alcançar a sua liberdade. Voltando aí na questão das punições, da penalidade para o agressor, eu queria que você confirmasse para a gente, tem alguns casos que a gente considera como agravantes. Por exemplo, quero que você confirme, no caso da mulher agredida estar grávida, ou de ter passado aí, decorrido um prazo mínimo de 3 meses após o parto, tem essas situações, não tem? Tem essas situações. Nessa legislação que está para ser aprovada, ainda é bom que se reforce isso, nós temos 3 condições de agravantes. Se esse feminicídio ocorrer com uma mulher que esteja grávida ou que ela tenha acontecido o parto até 3 meses, há uma agravante dessa pena. Se acontecer na frente de um descendente ou ascendente, ou seja, se essa morte for na frente de seu filho ou de seus pais... O que infelizmente a gente vem vendo Isso bastante, acontece né? Bastante, desse assassinato ocorrer na frente de um filho, por exemplo, isso é traumático, mais ainda, é uma outra agravante. E também se acontecer com menor de 14 anos, quer dizer, mais indefesa ainda é essa menina, ou uma mulher acima de 60 anos, mais indefesa, ela se coloca numa condição mais hipossuficiente, né, diante desse agressor, ou para uma mulher que seja deficiente. Então, essas são as condições das agravantes da pena. Entendi. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses casos que a gente vem ainda vendo, noticiando, que são recorrentes.
A gente sabe que a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, que já vem aí ajudando em prol das mulheres, a gente vê algumas pessoas discordando sobre a eficácia dela, sobre a aplicabilidade. Por exemplo, a mulher agredida, ela procura a delegacia, registra um boletim de ocorrência, e em alguns casos aí vai para o judiciário e o juiz determina aquelas medidas protetivas. Eu queria que você explicasse como é que funciona. Que muitas vezes a mulher continua se sentindo insegura, né? Mesmo com a medida protetiva, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, depois que ela foi aprovada, já houve uma evolução, ela já foi alterada, inclusive permitindo que uma terceira pessoa que tenha conhecimento de que essa mulher é agredida, de que existe uma violência... E testemunhou, né? E testemunhou uma violência. A violência também ela pode ser física, ela pode ser moral, pode ser uma coação... também é considerado um caso de violência, uma terceira pessoa também pode fazer essa denúncia. E nesse caso nós precisamos realmente dessa efetividade da medida protetiva, por isso que eu estou te dizendo. Essa mulher que faz a denúncia em que é determinado um afastamento desse agressor para que ele não conviva com ela, ela fica numa condição bastante vulnerável, porque ou ela está na sua casa com seus filhos, ou ela tem que sair de casa para ir para uma casa de um parente, etc. Ela tem que trabalhar. Então, por isso que eu estou dizendo que nós temos que ter políticas públicas para que nós possamos proteger essas mulheres, né? E só para aproveitar a oportunidade para dizer que na segunda-feira será lançado o projeto Paz, a Nossa Justa Causa, que é do dia 9 ao dia 13. A OAB ela é parceira desse projeto, junto com... É um projeto de iniciativa da ministra Carmen Lúcia, né? Vice-presidente do STF. E nas ações desse projeto está previsto o julgamento para que ocorra 25 tribunais de júris nessa semana que vem, que são todos casos de feminicídio, que são assassinato de mulheres em condições de violência doméstica, né? A gente já percebeu nos debates entre juristas, discordando, por exemplo, voltando ainda na questão da Lei Maria da Penha, sobre essa eficácia, que na visão de alguns os números, os registros aí envolvendo feminicídio no país não teriam diminuído, né? Ou se diminuíram de forma muito modesta, muito pequena, mesmo com a Lei Maria da Penha em vigor. Você concorda com isso? Concordo, porque dos dados estatísticos, dos poucos dados que nós temos, né? E inclusive no dia 25 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, eu estive na cidade de Sorriso e o delegado fez essa constatação. Houve um aumento dos crimes contra as mulheres. Então, nós precisamos realmente ter várias frentes de trabalho e o mundo caminha para buscar essa paz, né, em relação aos assassinatos de mulheres. Agora, Cláudio, você falou sobre esse projeto na próxima semana, mas a OAB, junto com a Defensoria Pública, a gente vê muito, são duas instituições que já vêm trabalhando há algum tempo essa questão da conscientização, de trabalhar com as mulheres, aquelas que porventura tenham sido vítimas de agressão, não é isso? Sim, exatamente. Tanto a Defensoria quanto a Ordem, nós temos esse trabalho. Inclusive, em março, ou agora completa um ano, que nós lançamos um projeto OAB-MT Mulher, que é direcionado para todas essas questões relacionadas às mulheres e, em especial, para as advogadas. E nós trabalhamos justamente essas frentes, que são as palavras-chave: violência, igualdade e empoderamento. Porque nós entendemos que se nós pudermos avançar nesses três temas, nós podemos ter uma condição de vida melhor e trazer mais paz para os lares, né? Ok, Cláudia, muito obrigada pela presença e já de antemão, feliz Dia da Mulher para nós, né? Não é? Com certeza, eu agradeço e feliz Dia da Mulher para todas as mulheres do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, e que Deus nos abençoe. Amém.